Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo para vocês. Vocês estão vendo aí um motor de indução. Isso aí é um motor de indução trifásico, né? Eu vou apresentar esse motor para vocês, mostrando as suas partes, né? Acontece que, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte a gente vai tratar mais das características externas do motor, e no próximo vídeo eu vou abrir este motor e vocês vão visualizar as partes internas e nós vamos explorar essas partes. Porém, é importante identificar que esse tipo de motor a gente chama de motor assíncrono, né? Ele tem uma característica de que a rotação dele vai ser um pouco menor do que a do campo magnético, a rotação do eixo do motor, certo? Isso quando ele está em plena carga. E o motor, a gente faz uma classificação, uma separação das suas partes em três principais. Existe o circuito magnético estático, que está aqui dentro, certo? Dentro do motor. Existem as bobinas, que também está dentro do motor. E existe o rotor, que também está dentro do motor, porém há um acoplamento do rotor com o eixo, né? Então esse eixo aqui está acoplado ao rotor. Então, primeiro, nós temos que compreender que o estator, né, o meio estático, o estator, essa estrutura interna, ele é fixo, tá? Está estático, parado. As bobinas estão alojadas no seu interior e o rotor vai ser o elemento móvel, né? Pelo processo de magnetização, a gente vai girar a máquina. Então, fazendo essa divisão, no estator eu tenho a carcaça, que é essa estrutura aqui externa, esse blocozinho aqui, daqui para cá, tem uma carcaça. Eu tenho um núcleo de chapas, aí está no seu interior, só quando a gente abrir. E temos o enrolamento trifásico, que também está no seu interior, né, que é o bobinado. Depois nós temos o rotor, que é o eixo do rotor, está aqui, o eixo do rotor. O núcleo de chapas está no próprio rotor, internamente. E barras e anéis de curto-circuito, que também estão no próprio rotor internamente, que nós vamos ver no outro vídeo, quando eu abrir esse motor. As outras partes são... Aí as outras partes, elas caracterizam mais como externa, que são quem? A tampa, certo? Você tem aqui, eu tenho aqui a tampa dianteira, aqui no cantinho eu tenho a tampa traseira, isso aqui é uma tampa defletora, vou expor para vocês, né? Ele ajuda a troca de refrigeração. Nós temos aqui, eu vou girar para que vocês possam ver aqui, nós temos o ventilador, né, aqui dentro, certo? Essa tampa defletora tem uma função de refrigeração, explico já para vocês. Estou mostrando só as partes. Então o ventilador aqui, essa tampinha defletora, como eu falei, e a caixa de ligação dos terminais, certo? Então, qual é a função de cada elemento desse externamente? Externamente, basicamente, nós temos a tampa dianteira, tampa traseira, tampa defletora e caixa de ligação, mais a plaquinha de identificação. A plaquinha de identificação é o RG aqui, né? Todas as informações técnicas do nosso motor, certo? Beleza. Então, a caixa de ligação, vou começar pela caixa de ligação, que é mais simples. É no interior dessa caixa que tem os terminais, né? Nesse caso o motor é de 6 terminais. Então é aqui que a gente faz a conexão e deixa as emendas no interior dessa caixinha de ligação. A placa de identificação, como eu falei, que está aqui na parte superior, né? É nessa placa que identifica que tipo de motor é esse. Esse motor é 380, 660 volts, ele é de 6 terminais, tem uma potência de 5 CV,
tem sua rotação, tem meu mundo de informações nessa placa de identificação. Como o foco não é a placa, é apenas identificar as partes externas do motor, então nós vamos para o ventilador. O ventilador, como o próprio nome diz, vou girar aqui o eixo, vocês vão ver qual é o ventilador aqui. O ventilador, quando o motor é ligado, obviamente, como o ventilador está acoplado ao eixo, ele também vai girar. Esses rasgozinhos aqui na tampa defletora servem como troca de calor, né? E essa tampa defletora, ela tem um arredondamento aqui, ó, certo? Ela começa a ter um arredondamento. Então, o que acontece? Quando o motor gira, certo? Quando o motor gira, esse vento, ele toca nessa lateral aqui, nessas extremidades aqui, ó, a parte arredondada, e ele volta, devolve aqui para dentro da tampa, certo? Porém, quando você chega aqui para dentro da tampa, você tem umas aberturas, ó. Tá vendo? Ela é aberta aqui, certo? Ela é aberta. Então, o vento ele toca aqui nessa lateral e devolve aqui. Quando ele devolve, esse vento, né, essa ventania, ela vai passar aqui, ó, no estator, certo? E esses rasgos aqui existentes, né? Esses rasgozinhos aqui existentes, eles não são aleatórios, né? Em todo o motor. Quando o vento toca aqui, ele volta e o vento vai passar justamente aqui, ó, por dentro. O que é que vai acontecer? Ele vai refrigerar todo o motor elétrico. Então, em toda a sua parte, ele vai ter essas aletazinhas aqui, que a gente chama. Então, o motor liga, o eixo gira, o ventilador, obviamente, ventila, toca nesse ponto aqui e volta, certo? Volta essa refrigeração aqui, passando por todas essas aletas, fazendo a refrigeração do motor elétrico, o resfriamento, pelo processo de ventilação. Então, ele aproveita o próprio funcionamento com o acoplamento de um ventilador para auto-refrigerar, tá certo? É muito comum nesse sistema, tá bom? Então, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, esses componentes, né, essas partes internas e externas. Porém, o vídeo fica um pouco longo, então eu explorei agora as partes externas e farei um novo vídeo falando das partes internas. O objetivo aqui do nosso canal é sempre trazer informações novas para vocês. Acontece que a gente tem um público muito heterogêneo, né? Ou seja, nós temos profissionais que dominam instalações prediais e quando eu posto um vídeo de comandos ele gosta bastante. Tem outros que estão começando na carreira agora, então quando eu posto um vídeo de instalações básicas, né, ele fica feliz e aí a gente vai fazendo essa mistura de vídeos aí para ver se a gente contempla uma parte aqui, outra parte ali. E essa parte de motores elétricos, ele é importante para você ter um conhecimento teórico, certo? Um conhecimento teórico sobre essa máquina tão utilizada na indústria, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!